Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui do canal Denis França. Eu quero começar fazendo 3 perguntas para você. Você é daquelas pessoas que você quer dizer sim, mas na verdade você acaba dizendo não? Você é daquelas pessoas que pede as coisas para os outros, mas ninguém te ouve, ninguém faz aquilo que você pediu e quando alguma outra pessoa pede a mesma coisa, alguém vai lá e faz. Você está com dificuldade de levar a sua mensagem para o mundo, você está querendo falar, mas sente aquele nó na garganta, acha que ninguém vai te ouvir, você está com perfeccionismo, acha que isso não é para mim, já tem muita gente falando mais do mesmo. Você está com essa dificuldade? Então fica comigo que a live de hoje a gente vai falar exatamente sobre como desbloquear este centro de poder que nós temos na garganta, que é responsável pela nossa comunicação com o mundo. Sim, todos nós precisamos nos comunicar. A gente sempre está, seja através da palavra, da escrita, de gestos, de atos, a comunicação é algo constante na nossa vida. Se você está aqui acompanhando a série Sete Centros de Poder, nós já passamos pelo primeiro chakra, que é o chakra base, onde falamos do movimento que o corpo precisa e que, consequentemente, traz movimento para a tua vida. Passamos também pelo segundo chakra, umbilical, que é o do prazer, tanto da energia sexual quanto prazeres da vida. Passamos também pelo terceiro chakra, plexo solar, onde o teu poder pessoal ele é desenvolvido. E ali também está a causa da ansiedade e também do medo, falando de forma energética. O quarto chakra é onde a gente aprendeu a manifestar o amor. E hoje, o quinto chakra, o chakra laríngeo, a gente vai falar e vou te mostrar como a gente vai expressar a nossa voz para o mundo. Sim, precisamos colocar para fora aquilo que está aqui dentro, tanto em forma de pensamento, seja positivo, e também, às vezes, até pensamentos negativos e os malefícios dele para com a nossa vida. Então, se você quer aprender como desbloquear esse chakra, também vou te trazer dicas no final e a gente vai conversar qual a importância. De repente você até nem sabia que existia esse centro de poder tão importante e literalmente ele é um chakra poderoso, porque é através da comunicação, através da fala, que a gente consegue se expressar na vida, é que a gente consegue exercer a nossa missão, é através dele que a gente influencia pessoas, é através dele que a gente consegue expressar o que pensamos e também o que sentimos. E vamos também aprender como é importante o pensar, sentir e expressar estarem na mesma vibração para que você leve a sua verdade, porque não adianta você pensar uma coisa, sentir outra e falar outra. Você vai estar numa confusão interna muito grande. E se você não me conhece, está caindo aqui pela primeira vez, sou Denis França, sou mestre em Reiki, trabalho também com acupuntura, sou terapeuta holístico e estou aqui para te mostrar a importância do Reiki para a sua vida. Ele já me trouxe diversos benefícios, hoje ainda me traz e me possibilita passá-lo, transmitir esse conhecimento para outras pessoas e também a técnica, se você não sabia, o Reiki, sim, ele é uma técnica e através dele tenho modificado a minha vida e também a de outras pessoas, justamente para que elas consigam viver a vida que merecem, trabalhando muito a ansiedade, o estresse, o medo, a depressão e também, por que não, a comunicação. Boa tarde, Mayra, Nanda, Dani, sejam todas bem-vindas, você que está no Instagram, você também que hoje está no Facebook. Tive um pequeno probleminha técnico, não consegui fazer a transmissão pelo YouTube, porém a live vai ficar salva e depois eu faço o download lá, tá bom? Então, gente,
onde está localizado esse chakra laríngeo, né, que é o quinto chakra que a gente tem dos principais chakras. Está localizado bem aqui na região da garganta. A cor dele é a cor azul celeste. Ele nutre diretamente a glândula tireoide e paratireoide. A gente sabe da importância dessa glândula para o nosso metabolismo, para o nosso corpo. Então, quando esta glândula não está funcionando bem, seja lenta ou muito rápida, que tem o hipo e o hipertireoidismo, você começa a ter disfunções hormonais muito importantes no seu corpo. Então, quem tem o hipotireoidismo, a pessoa normalmente ela tem um ganho de peso muito grande e pela linguagem do corpo, quando a gente ganha muito peso, tem pessoas que começam a ganhar corpo, começam a ganhar peso, estão comendo teoricamente normal, mas o corpo está ali ganhando peso. E até o contrário, às vezes você está fazendo dieta, está fazendo treino físico, tudo direitinho, tudo regrado, e você não consegue eliminar aquele peso que você deseja. Então, essa glândula, ela é importante porque ela cuida do nosso metabolismo. E, além, claro, da questão física, que é necessário fazer exames de sangue, ir no médico, também tem a parte energética. Então, quando a gente começa a ter um bloqueio nesse chakra da laringe, aqui da garganta, a gente pode sim afetar o desenvolvimento e funcionamento dessa glândula, porque todos os nossos órgãos, nós como seres humanos, somos energia, precisamos de energia e estamos em troca energética o tempo todo. Seja a gente com outras pessoas, com o ambiente, com a natureza, a gente está sempre trocando energia. E quando a gente tem algum bloqueio nesse chakra, seja por questões mentais, sentimentais, que você sempre foi muito reprimido quando criança, você sempre ouviu, cala a boca, menino, não fala isso, tá errado, e você automaticamente foi se fechando, foi vendo que a tua palavra ela não servia de nada, você sentia aquilo ali, então vai tendo um bloqueio energético nesse chakra que, consequentemente, no futuro pode te desembocar tanto em problemas físicos quanto também principalmente emocionais. A gente sabe da importância da palavra desde criança, inclusive, porque tudo começa lá na infância. Quando a gente ouve muita repressão, muita negatividade, de que a gente não nasceu para fazer aquilo, que nós não somos capazes, então a gente automaticamente vai crescendo com aquela crença limitante. E também o contrário, quando estão sempre nos incentivando, dando palavras positivas, dizendo que nós podemos, nós conseguimos, que vamos te ajudar. A palavra, ela é responsável pela maior parte dos traumas que nós temos na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar e como a gente vai falar, principalmente. Porque o que a gente vai falar, a gente pode falar, por mais que seja algo duro, seja uma verdade dura, né, como a gente fala, mas dependendo da forma como for colocada, você não magoa a outra pessoa. Ao mesmo tempo, se você fizer um elogio, mas for de uma forma ríspida, de uma forma bruta, aquele elogio vai soar como uma crítica. E ao invés de ajudar, pode até piorar. Então, uma coisa que a gente hoje em dia não tem muito discernimento é em como falar as coisas. Porque até saber o que falar a gente sabe, mas a gente não sabe como. E aquela velha máxima que a boca está cheia do que a boca expressa do que o coração está cheio. Isso é pura verdade, porque pensamento, sentimento e expressão, eles estão muito interligados. Então, dificilmente você vai ouvir da boca, né, de uma outra pessoa aquilo que ela não está pensando e sentindo. Então, principalmente quando sai de uma forma muito espontânea. Às vezes alguém nos dá uma resposta tão espontânea
que a gente se assusta e depois a pessoa, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, mas já saiu. Ou seja, ela colocou com tanta espontaneidade o que estava pensando e sentindo que a boca não foi capaz de filtrar. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque pensamento é energia, logo pensamento gera um sentimento que, consequentemente, gera uma palavra. Então, a importância desse chakra hoje, né, ele é o primeiro dos chakras superiores, o que estão ligados mais a questões espirituais. Então, a partir dele, junto com o chakra frontal e o coronário, são chakras que guardam muita coisa, porque é um mundo mais sutil, é um mundo mais intrínseco que a gente tem dentro da gente, que fica ali, ó, remoendo a nossa mente. Quem não tem vozes aqui na cabeça, falando, e você fica aquela conversa interna. Então, a comunicação, ela é extremamente importante, porque tem a comunicação externa, que a gente fala e ouve de outras pessoas, e também tem aquela nossa interna, que a gente fica ali conversando consigo, e muitas vezes até as pessoas acham, nossa, fulano tá doido, né? Porque tá ali conversando sozinho. E que bom que tem pessoas que conversam consigo, porque às vezes é melhor pedir um conselho a si, porque todas as respostas estão aqui dentro da gente, do que pedir conselho a pessoas que não estão preparadas para nos dar conselho. Então, a gente tem a mania muito de dar ouvidos a pessoas que elas vão dar a palavra delas, a comunicação delas, de acordo com aquilo que elas estão sentindo e pensando, mas dificilmente a gente para se ouvir. A gente faz silêncio para ouvir a nossa voz interna. Então, o silêncio também é uma forma de comunicação. Quando a gente se cala, também a gente está se comunicando. E a natureza ela foi tão perfeita que ela nos deu 2 ouvidos e uma boca. Né? Por que será? A natureza ela já disse, ouça mais e fale menos. Mas o falar menos não quer dizer que a pessoa vai ficar calada, quieta e submissa. Não é isso. Mas é a gente aprender a ouvir mais. Os sábios, eles ouvem mais e falam menos. Por quê? Porque eles desenvolvem a capacidade de ouvir o outro para depois formar uma resposta para tentar ajudá-lo. Só que, infelizmente, a gente dificilmente faz isso. Quando a gente está ouvindo alguém, ou pelo menos finge que está prestando atenção em uma pessoa, a gente já está formulando uma resposta para dar para a pessoa. E de acordo com as nossas crenças e com a nossa visão. Então, a gente raramente para ouvir e realmente ajudar o outro com uma palavra construtiva. A gente já está ali ouvindo, já está maquinando, tá? Eu vou falar isso. Nossa, ela está achando que está abafando, né, com esse pensamento. Mas deixa ela ouvir o que é que eu vou falar para ver se eu não vou desconstruir tudo que ela está pensando. Então a gente está sempre ali naquela guerra de diálogo, né, querendo um colocar a palavra melhor e mais forte do que o outro. Então, a comunicação, ela é de suma importância para nós, né, todos nós seres humanos, todo mundo se comunica, todos os seres, os animais se comunicam, eles emitem, né, sons diferentes. As plantas também se comunicam. Então, todo mundo está se comunicando, né? A gente, uns com os outros, reino vegetal, animal, mineral, está todo mundo ali naquela constante comunicação. E a comunicação é tão importante que na Bíblia diz o quê? Que Deus fez a palavra, Deus fez o mundo com uma palavra, que haja luz. Ou seja, ele falou, ele expressou, ele colocou para fora, determinou que haja luz e assim o mundo foi criado, segundo está escrito na Bíblia. Então, para você ver o quanto é importante a gente levar a nossa comunicação para o mundo. Mas a gente também tem que saber o que e como falar. Porque tem aquele velho bordão, né? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. É clichê, mas é verdade. Porque é importante que a gente realmente só abra a boca para falar
quando tem certeza. Claro que às vezes tem algumas verdades que doem quando a gente fala para o outro, às vezes o outro precisa ouvir aquilo. Quando a gente vai falar algo para alguém, eu particularmente, eu sempre pergunto, você quer ouvir o que você quer ou o que você precisa? Porque existe uma diferença. O que a pessoa quer é que a gente passe a mão na cabeça, mas o que ela precisa ouvir normalmente são coisas que ela não vai gostar de ouvir. Então, eu já, particularmente, já terminei muitas amizades, quer dizer, ficaram chateados comigo, porque eu falava o que a pessoa precisava ouvir, não o que ela queria. Então, quando eu vi que existia esse conflito, hoje em dia, quem vem me pedir conselho, primeira coisa que eu pergunto, você quer ouvir o que quer ou o que precisa? E explico até a diferença, porque às vezes a pessoa nem sabe. Então, inclusive, tem amigas minhas aqui, né, que ouvem o que precisam. Então, gente, eu fiz até um guia aqui, porque é tanta coisa desse chakra, né? Eu já não gosto de falar, vocês sabem. E esse chakra, que é o da comunicação, para mim, ele é o que eu estou sempre ali reforçando o reiki nele, porque não só a questão do falar, né? Da oratória, da voz, de emitir o som, mas também de criar coisas para a nossa vida. Então, quando a gente está ali, né, com esse chakra bem harmonizado, a gente consegue fazer o que diz. Claro, nem sempre é fácil a gente falar uma coisa e conseguir fazer o que diz. Mas quando a gente está trabalhando bem esse chakra, fica mais fácil. Então, a gente precisa também trazer afirmações positivas para que a gente comece a desenvolver as coisas conforme estamos falando. Tem uma velha máxima, né, que já é uma frase do Joseph, eu esqueci o sobrenome dele, que ele era diretor de marketing do Hitler, do Adolf Hitler, que ele falou o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Infelizmente, é a verdade, né? Quando a gente começa a repetir 1000 vezes, seja lá o que for, aquilo ali acaba sendo cocriado. Se uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, imagina se a gente contar para nós mesmos afirmações positivas 1000 vezes, de que a gente é capaz, de que a gente vai superar, de que a gente pode, de que nós vamos conseguir, que nós somos deuses, que nós somos prósperos. Então, a palavra, ela tem muito poder. Quantos aqui de vocês, coloquem aqui para mim. É isso aí, Mayra, obrigado. Goebbels, Joseph Goebbels. Então, quantas pessoas aí de vocês acordaram lindos e maravilhosos num dia radiante, super felizes, foram dar um bom dia para alguém, a pessoa, só se for para você, e começou a contar lamúria, problemas e acabou teu dia, né? Quantos aqui de vocês? E a mesma coisa, pessoas que também estavam, que a gente às vezes está na bad, está na fossa, está mal, eu vou conversar com um amigo, e o amigo traz aquela palavra de incentivo, aquela força, e você sai assim, outra pessoa, reenergizado, você sai uma pessoa mais leve, você, nossa amiga, que bom que eu vim conversar contigo. Então a palavra, ela tanto constrói quanto destrói, ela tanto motiva quanto desmotiva, ela tanto ajuda quanto atrapalha. Ela tanto faz com que a gente realize coisas, quanto a gente pare de realizar coisas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Existem as fake news, existem pessoas que estão aí na internet para disseminar o ódio. Infelizmente, agora, mês de setembro, fiz até uma live domingo falando sobre o suicídio, como o reiki pode ajudar na prevenção. O que é o suicídio? As pessoas estão depressivas, as pessoas não conseguem colocar para fora aquilo que sentem. Por isso que o slogan da campanha é falar sempre é o melhor caminho. Porque quando a gente fala, a gente bota para fora, primeiro que a gente tem um alívio interno.
E segundo, que é ali que a gente pode expressar o que a gente está sentindo, a gente pode pedir ajuda, o outro pode tomar um conhecimento do que está se passando dentro da gente. Então, por isso que o se expressar é extremamente importante. Mas não é o se expressar de qualquer forma, porque uma comunicação que não é assertiva, ela pode te prejudicar e prejudicar o outro. Sabe aquela velha brincadeira que a gente, quando criança, brincava de telefone sem fio, que falava uma frase para um, ia repetindo de um para o outro, de um para o outro, e no final chegava uma frase totalmente distorcida? Quando criança era engraçado, ali era uma brincadeira inofensiva. Mas e hoje em dia, no mundo de adultos, no mundo da internet, esse telefone sem fio? Quantas e quantas pessoas já não foram prejudicadas e já não, infelizmente, pagaram com a própria vida porque não tiveram uma comunicação assertiva ou porque não foram ouvidas como elas gostariam de expressar aquilo que estava dentro delas. Então, por isso que é importante que a gente cuide da nossa energia e, em especial, desse chakra, porque além da parte emocional e também física, esse chakra ele é responsável por criar as coisas. Ele está muito ligado ao plexo solar. Quem vem acompanhando aqui a série, o plexo solar, que é o centro de poder que fica na região do abdômen, ele é responsável pelos sentimentos. Então, quando a gente sente algo, está sendo formado aqui. Mas esse sentimento ele vem para cá e é colocado para fora. Então, senti raiva, expressei. Estou com muita tristeza, expressei. São dois chakras que estão extremamente interligados. Plexo solar na região do abdômen, laríngeo na garganta. Pensou, falou. Só que, claro, temos que ter o filtro. Não é porque a gente sentiu raiva, já vai colocar para fora. Não é porque a gente sentiu vontade de falar algo, já vai colocar para fora. A gente precisa pensar, será que o que eu vou falar para o outro, vai ajudá-lo ou vai prejudicá-lo? E o que é que eu vou ganhar com isso? Porque às vezes é melhor se calar do que falar. Se calar por quê? Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir aquilo que a gente quer falar, ela pode interpretar de forma errada. Então existe um abismo muito grande entre a pessoa, o emissor e o receptor, quem está falando e quem está ouvindo. Então, se os dois não estiverem na mesma sintonia, na mesma vibração, e os dois energizados, um vai falar uma coisa e o outro vai entender completamente diferente. E até explicar que esse focinho de porco não é tomada, a catástrofe já foi feita. Então, a questão da comunicação não é só saber falar. Ah, vou fazer uma palestra, eu tenho que ter uma oratória maravilhosa, eu agora estou fazendo lives. Não é só isso. Claro que quando você tem essa parte energética bem trabalhada, você vai ter um raciocínio melhor, você vai conseguir se expressar mais e melhor, você vai ter uma linha de pensamento concatenada, você vai começar a ter um feeling para saber se deve falar aquilo ou não, mas está muito mais por trás disso. Está muito na questão de você exercer a sua missão de vida, você expressar aquilo que você deseja. Porque muitas vezes a pessoa está falando algo, eu posso estar falando uma mensagem e tem outra pessoa falando a mesma mensagem. Algumas pessoas se conectam comigo e outras não. E outras pessoas se conectam com o outro e também não, e é a mesma mensagem. Mas o quê? Qual é a diferença entre uma conexão e outra? Primeiro é a conexão, é a vibração. Então, se vocês estão aqui assistindo minha live, e eu suponho que estejam gostando, agradeço pela atenção, primeiramente, porque hoje tempo não é dinheiro, tempo é saúde, né? Então, quanto mais tempo a gente tiver, melhor, porque a gente pode se cuidar mais. Então, eu honro o tempo de vocês aqui, em pleno horário de almoço, né, que vocês poderiam estar comendo aí, não sei se estão, mas vocês pararam para me dar o que é valioso de vocês, que é o quê? É o tempo. E eu, em troca, estou passando uma mensagem que eu espero que faça a diferença na vida de vocês. Então, a comunicação, o chakra laríngeo, ele vai muito além, é você conseguir expressar
que você veio fazer aqui na Terra. Porque se todos nós somos diferentes, todos nós temos uma bagagem diferente. Cada um tem um jeito de falar diferente, né? Vocês pararam para pensar a quantidade de idiomas que tem no mundo, a quantidade com que começou lá com a Torre de Babel, lá atrás, quem já viu a história, sotaques no próprio Brasil, né? Vocês devem estar aí vendo, esse Denis deve ser do Sul. Realmente, esse meu sotaque ele é do Sul de Pernambuco. Então, tem gente aqui de São Paulo, tem gente aqui de Recife, tem gente aqui de diversos lugares. Então, para você ver a beleza da comunicação, que é uma diferença de seres humanos, de sotaques, de dialetos, de gírias, de tudo. Então, por muito tempo, eu antes bem da pandemia, né, eu comecei a aparecer, fazer mais lives na pandemia. Eu acredito que a maioria das pessoas também, né, a gente é inquestionável o boom que o digital trouxe. Então, antes da pandemia, eu era uma pessoa que eu fazia muito post. O meu trabalho era mais divulgado pela escrita, que é uma forma de comunicação também. Então, com a pandemia, que eu vi todo mundo indo para lives, eu fiz, gente, eu preciso fazer live, mas como é que eu vou começar? Porque eu morro de medo, eu tenho medo de me dar um branco, de me dar uma gagueira, de eu não conseguir falar, as pessoas não gostarem de mim, eu ficar sozinho nas lives, como é que vai ser isso? Então, simplesmente, eu fiz, quer saber, eu vou começar a fazer lives com amigos. Aí eu fiz o meu primeiro projeto online de lives, que foi o Denis França Convida. Eu trouxe amigos que também são terapeutas e que nunca tinham feito live. Eu fiz, opa, estamos no mesmo barco. Então, eu me senti confortável, porque eu não tinha experiência, os meus amigos também não, mas levamos como uma brincadeira e foi um sucesso, todo mundo gostou. Eu me destravei, meus amigos se destravaram, enfim. Só que, quando eu comecei a exercer essa comunicação e ver que a minha voz estava começando a ajudar outras pessoas e começou ajudando ali os meus amigos, numa forma de brincadeira, eu comecei a ver, gente, realmente a comunicação ela é importante. Então, comecei a fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, fiz mapa astral, fiz mapa numerológico e tudo saía para comunicação. Né? Eu sou geminiano, regido pelo signo de ar, ou seja, Mercúrio aí na área, comunicação é comigo mesmo. Adoro uma live e um holofote. Só que, no início, eu ficava me questionando. Eu fiz, gente, eu vou falar de reiki. Mas tem tanta gente falando de reiki, tanto mestre em reiki, eu acho que eu vou ser mais um do mesmo. E eu fiz, não, eu vou começar a trabalhar o reiki em mim, a me energizar com reiki e focar bem no chakra laríngeo, para ver o que é que acontece, para desbloqueá-lo. E assim eu comecei a fazer. Eu me aplico reiki todos os dias e intensifico um pouco mais na região do chakra da laringe, justamente que é para me dar facilidade para me expressar. Então, tanto com os meus clientes em consultório, porque é necessário, né? A gente está assim, ali está sempre trocando, ouvindo e falando com os clientes, e também agora no digital. E eu pude perceber que muitos colegas terapeutas, né, e outras pessoas têm esse desejo de colocar a voz no mundo, mas ficam travados, ficam achando que vão ser, o que eu vou falar é mais do mesmo. Eu não tenho coragem. Eu vou ser julgado, eu vou ser criticado. Uma coisa que eu coloquei para mim e serve de repente até para vocês aí. Quando a gente vai falar algo, né, as pessoas se conectam com a nossa energia, com quem nós somos. Então, isso aí eu já falei. E também, quando a gente começa, né, a se livrar de sentimento de perfeccionismo, vão me julgar. Gente, se Jesus Cristo, perfeito como ele foi crucificado, foi condenado. Hoje em dia tem pessoas que nem acreditam na existência dele. Imagina eu, Denis França. Então eu fiz, eu fazendo ou não fazendo, falando ou não falando, eu vou ser criticado do mesmo jeito.
Se eu fizer, eu vou ser criticado. Se eu não fizer, eu vou ser criticado. Então, já que eu vou ser criticado, que eu seja fazendo. Pelo menos, se eu conseguir mudar a vida de uma única pessoa, já ganhei meu dia, já ganhei minha existência. Então, a gente tem que tirar essas crenças. E outra coisa também, pessoas, e outra dica, que eu agora, depois de eu assistir muito documentário, tem até um documentário maravilhoso da Brené Brown, tá lá no Netflix, que ela fala sobre vulnerabilidade. Então, tem muita gente aqui na internet que vai criticar o que você faz, que vai criticar a tua comunicação, que falou uma palavra errada, esse sotaque, é do Nordeste, isso aí, ó, não tô nem aí. Uma coisa que eu levo para mim, quem for me criticar, eu vou observar quem me criticou. Se for uma crítica construtiva, beleza, eu aceito, vejo ali o que eu posso agregar para mim, mas se for uma crítica destrutiva, e se for uma crítica de uma pessoa que não está fazendo nada na vida, aí é que eu não vou dar ouvidos mesmo. Não vou deixar me afetar, porque eu só aceito crítica de pessoas que estão fazendo algo. Eu estou fazendo algo. Se você está fazendo algo e me critica, beleza, a gente está no mesmo patamar, a gente está tete a tete. Mas se tu não está fazendo nada, se tu está simplesmente só entrando nas lives para denigrir a imagem dos outros, desculpa a expressão, vá para aquele lugar. Então, voltando, vocês viram que o meu chakra laríngeo hoje está virado no giraia, né? Então, quando a gente começa a trabalhar questões afirmativas, né, para a gente mesmo, um ótimo exercício também é você se olhar no espelho e falar coisas afirmativas para você. No início é um pouco estranho essa técnica, mas depois vale super a pena e dá certo. Porque normalmente a gente está se olhando no espelho e sempre está fazendo alguma coisa. Ou está fazendo a barba, penteando o cabelo, se maquiando. A gente dificilmente para se olhar. Sabe quando a gente conversa com alguém e olha nos olhos? A gente também tem que começar a se olhar nos olhos, porque a gente está muito acostumado a se ver em fotos. E quando a gente vê fotos, a gente só vê defeito, né? A gente tira 3 milhões de fotos, de selfies, mas a gente só aponta defeito, 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 e uma de 1 milhão de fotos é a que ficou melhorzinha para postar. Mas quantos de vocês aqui se olham no espelho mesmo, olho no olho, e começam a se observar? Então, quando a gente faz isso, já é meio que um choque. Façam esse teste. Depois me contem lá nos comentários dessa live que vai ficar gravada. Se olhem, parem 5 minutinhos. Acordou de manhã, vai ali escovar dente e tal, para tudo, fica parado na frente do espelho, se observando. Sem questionar nada, sem falar nada, só se observando. Virão pensamentos, que é aquele falatório interno. Nossa, olha essa ruga. Olha esse fio de cabelo branco. Nossa, tá gordo, hein? Cala todas essas bocas. Essas vozes, fica te observando. Você vai ver, vai dar um sentimento estranho, mas é ali que as coisas vão começar a mudar. Depois você começa a falar afirmações positivas. Você é linda, ou lindo, você é maravilhosa, você é inteligente. E assim, falando elogios para você mesmo. No início, vai dar uma certa vergonha, porque a gente não tem o costume de receber elogios, nem do outro, quem dirá da gente. Então, é uma sensação interna estranha, porque você vai estar se elogiando, você vai ficar meio que com vergonha, mas depois, com o decorrer das práticas, você começa a internalizar aquilo ali. Aquela mentira contada 1000 vezes vai se tornar verdade, vai te despertar um sentimento. Então, essa é uma técnica que funcionou muito comigo lá atrás, e eu sempre indico aos meus clientes que pessoas que estão com baixa autoestima, que estão naquele processo meio depressivo, comecem a fazer essa técnica
não parem, né? Porque tudo requer constância. Vocês vão ver como vocês vão se sentir, porque vocês vão estar trazendo a energia positiva das palavras justamente para você mesmo. Então, ao invés da gente ficar ali se recriminando, na lamúria, se reclamando, porque uma das coisas que bloqueia o chakra laríngeo é justamente isso, é você ficar na reclamação, é ficar na lamúria, é ficar aos céus ouvidos, ai, que dia chato, ai, porque está muito sol, ai, porque está chovendo. Então, quando você começa a trocar essa energia, né, ao invés de estar ali bloqueando o teu chakra, falar afirmações positivas e desbloqueá-lo, vocês vão ver como vai melhorar, porque as palavras, elas vão para o nosso subconsciente. Então, quanto mais a gente repete, mais está sendo gravado no nosso subconsciente. E a nossa vida, o que a gente atrai de fato, é aquilo que a gente vibra. E o que é que a gente vibra? É o que está no subconsciente. Não é o que está no racional. Então, muitas pessoas ficam dizendo, nossa, estou aplicando aqui a lei da atração e não está funcionando nada. Todo dia eu estou aqui repetindo e não vem nada. Claro, você está refalando uma coisa e sentindo e pensando em outra, ou porque a lei da atração funciona o quê? Para aquilo que a lei da atração, ela atrai o que a gente vibra, não o que a gente fala. Então, se você tiver com a vibração condizente com a tua fala, beleza, tu vai atrair aquilo que realmente você está falando. Agora, se você está falando e seu coração está vibrando uma coisa totalmente o oposto, aí sinto muito, você não vai atrair nada, vai ficar lá parado no tempo e a lei da atração realmente nunca vai chegar para você. E isso não é papo de Denis França, não, viu, gente? Isso aí é cientificamente comprovado. Tem um livro maravilhoso que eu estou lendo, inclusive, que é O Poder do Subconsciente, que ele fala exatamente sobre isso. Tem muita coisa armazenada dentro do nosso subconsciente. Esses traumas que a gente tem desde a infância, de tanto que a gente ouviu, né, dos nossos pais, das outras pessoas, ali sempre nos recriminando, às vezes, claro que não são todos, tem pais que realmente apoiam, que botam para cima, mas normalmente a maioria das pessoas cresceram recebendo críticas, então é ali que fica armazenado tudo aquilo no nosso subconsciente. E claro, temos o poder de transformar, sim, mas requer trabalho, requer esforço. Não é simplesmente, eu vou dormir, meu subconsciente está negativo, amanhã eu vou acordar positivo. Não é assim, né? Também não vamos avacalhar aqui o sistema quântico da coisa, porque não é assim. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando, porque eu já falei pra caramba aqui. Olha, Melody, minha mentora em comunicação maravilhosa, me desbloqueou um monte. Deixa eu ver aqui, que tem uma chuva de comentário, eu falei pra caramba. Vamos lá. Mayra, pura verdade, alguns conselhos podem nos bloquear ainda mais. Isso é verdade. Dani, comigo aconteceu várias coisas, as duas situações. Eu já falei tanto que eu não lembro nem o que foi. Olha, temos Leonardo, Vitória Santantão, Pernambuco, conterrâneo. Mayra, os filtros realmente são muito importantes. Então, quando a gente começa a se comunicar, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Claro, quem está no digital ou até no presencial, quando a gente vai se tornar um palestrante, vai trabalhar com a comunicação, claro que existem estratégias, gatilhos mentais, existem técnicas que a gente utiliza para aprender a atenção das pessoas e falar aquilo que a gente deseja falar. Mas nem só de técnica vive uma comunicação. Então, levando em consideração que pensamento é energia, sentimento também, palavra também, então a gente tem que estar na energia da mensagem que a gente vai falar. Se você vai falar uma palestra, uma live, seja lá o que for, passar a tua comunicação sobre amor, sobre compaixão, e por dentro você está triste, está arrasado, acabou um namoro, foi demitido, você dificilmente vai conseguir passar essa energia de amor na tua fala. Mas se você
está condizente a tua energia com o que você vai falar, você simplesmente vai tocar as pessoas, você vai impactar as pessoas. Então, a gente tem que também levar a nossa mensagem para o mundo e ficar livre de não gerando expectativas. Nossa, eu vou falar tal coisa, porque eu vou arrebentar, porque quero tocar na atenção das pessoas. Claro, existe a parte técnica, mas não ficar só nisso. Porque se você quer conectar mesmo com as pessoas, você precisa falar com o coração. Você precisa fazer esse link chakra cardíaco com laríngeo. Porque quando os dois também estão conectados, já que todos os 7 precisam estar desbloqueados e conectados, você começa a impactar mais e melhor as pessoas. Então, quando você gosta de um assunto, você fala como eu estou falando aqui, que eu já até saí do roteiro, até esqueci já o roteiro que eu estava falando, porque eu estou aqui à vontade com vocês e estou me conectando e estou vendo pessoas queridas aqui. Melody, desbloqueei nada, você é uma força da natureza. Então, o reiki também me ajudou nesse desbloqueio. As técnicas também que eu aprendi com a Melody aí, gente, aproveitando, sigam ela, top das galáxias, ela deixa sua oratória, ó, virada no giraia. Mas, quando a gente começa a ter um autoconhecimento, né, começa a falar de uma forma que a gente leve a nossa mensagem para o nosso mundo, para o mundo, a gente precisa estar bem, precisa estar equilibrado. Claro, tem pessoas que estão ali dando um show de palestra, por dentro está passando por milhões de problemas e você não conseguiu nem detectar que ela estava passando por aquilo. Tem pessoas que conseguem. Eu acredito que eu não conseguiria, porque eu sou muito transparente, eu sou muito emotivo. Então, para eu fazer uma live lá feliz, sorridente, e por dentro está com um problema muito forte, as pessoas iam perceber na hora. Posso fazer a live? Posso. Mas as pessoas vão dizer, Denis está com algum problema, tem alguma coisa errada com o Denis, porque ele não é assim. Mas, quem sabe, um dia eu chegue nesse patamar global, né? De fazer uma palestra e por dentro está sentindo outra coisa. Dicas para você equilibrar o seu chakra laríngeo. Já falei, né? Vamos parar de reclamar de lamúrias, vamos fazer as tarefinhas do espelho, das afirmações positivas. Se você gosta de óleo essencial, tem óleos essenciais tops aqui, baratos, qualquer casa de produto natural você pode encontrar. Camomila, é maravilhoso, inclusive o chá. Óleo essencial de cravo, bergamota e hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta ele é bom porque ele nutre toda essa região de vias aéreas, né? Garganta, nariz, que é o que a gente precisa para se expressar. Então, por isso que é importante que cuidemos também não só da parte física, com exercícios, né? De ali você, quem é cantor, sabe, tá ali sempre comendo uma maçã, fazendo exercícios de soltar essa musculatura, mas também a parte energética. Porque se você não cuidar do seu energético, toda essa parte física, vocês vão estar desconectados. Então, esses óleos essenciais, camomila, cravo, bergamota e hortelã-pimenta, eles são maravilhosos para você começar a trabalhar com a energia desse chakra laríngeo. E uma última dica, né, para você que está aí pensando, ai, falo ou não falo, levo minha mensagem ou não levo, vou ser mais do mesmo, ó céus. Pensa que com certeza tem alguém precisando da tua palavra. Quando você ligar a câmera, quando você for falar uma palestra, quando você for se comunicar com alguém ou com várias pessoas, o que você tem para falar, com certeza tem alguém ali precisando. Quantas e quantas vezes você já não foi numa palestra, numa live, em qualquer lugar, e você às vezes passou 5, 10 minutos naquela live, naquela palestra, e você, caraca, essa foi para mim. Então, a mesma coisa é você falando para outras pessoas. Vai, fala,
leva a tua mensagem, desbloqueia esse chakra. É isso que eu sempre falo, inclusive aos meus alunos, porque os meus alunos do curso de Reiki, quando às vezes eles têm, ai, Denis, como é que eu vou falar do Reiki? Como é que eu vou vender o Reiki? Como é que eu vou oferecer o Reiki para outras pessoas? Ai, vão querer de graça, ai, vão isso, ai, vão aquilo. Faz tua parte, né? Estuda, vai lá, oferece. Alguém vai se conectar contigo. Quem está precisando da tua palavra, ela vai te ouvir e vai te procurar depois. Tá bom, gente? Nossa, eu falei pra caramba, hein? Hoje eu tô inspirado. Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Gratidão pela audiência. Espero ter contribuído um pouco com o que eu sei para o desbloqueio desse chakra tão importante. Próxima quinta-feira, live será sobre o chakra frontal. Vamos saber como estão nossos pensamentos, intuição. É um chakra extremamente poderoso aqui no centro da testa, que sabe aquela intuição que fica ali martelando e tu acha que é teu ego? A gente vai saber qual é a diferença entre ego, intuição, como desbloquear esse chakra, o que é que realmente está acontecendo comigo, se eu estou ficando doido, se eu não estou. Não perde, são as duas últimas aulas, chakra frontal e chakra coronário, da série Os 7 Centros de Poder. Quanto mais a gente tem conhecimento de como a gente funciona, melhor a gente vai saber como lidar consigo e também com os outros. Tá bom, gente? Um grande cheiro e lembrem-se que é melhor uma palavra dita para o bem do que milhões de palavras soltas ao vento sem nenhum objetivo. Cheiro.